Seja bem-vindo mais uma vez nesse nosso encontro semanal. Eu quero ler um texto bíblico para você que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22 a 25. O texto diz que levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Com esse texto eu quero introduzir a nossa série que conversaremos nas próximas semanas, chamada As 7 Palavras da Cruz. São as últimas 7 palavras de Jesus antes da sua morte, da sua execução por crucifixão. Sempre consideramos importante as últimas palavras de uma pessoa antes de morrer. E a igreja considera que essas 7 últimas palavras de Cristo, elas revelam o pensamento de Deus, o que passava pela cabeça de Jesus naquele momento. Então, são palavras importantíssimas, né? Então, conversaremos a respeito de uma por uma aí ao longo das semanas. E todos sabemos que Jesus Cristo ele morre para levar os nossos pecados, o pecado da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ele morre, sim, pelo nosso pecado. E sempre pensamos em pecado como desvio da lei, como fazer o errado ao invés do que é certo, ou deixar de fazer o bem. É verdade, isso tudo é pecado, mas o pecado pelo qual Cristo morre por nós é um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. O pecado é uma ruptura de ser. É como se o homem ele desse um salto para fora de Deus. Mas é um grande problema isso, porque não existe nada fora de Deus. Então é como se o homem dissesse: eu não quero mais existir, eu quero morrer. Então o pecado é essa ruptura de ser profunda, onde o homem vira as costas para Deus. E o apóstolo Pedro nos ensina que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então, o homem e a criação continuam existindo, não implode, porque o sangue de Cristo, ele já é o alicerce de toda a criação, a generosidade e a graça de Deus. Então, essa crucificação que nós temos aqui no Evangelho de Marcos, na verdade é uma dramatização histórica de algo que já havia acontecido na eternidade. O Deus que desde sempre se auto-esvaziou, se auto-negou, o Deus que se matou. É como se Deus deixasse de existir como Deus para que nós pudéssemos continuar vivendo como gente. Então a cruz de Cristo, ela representa o horror a que Deus se submete por amor às suas criaturas completamente supérfluas, irrelevantes do ponto de vista de quem Ele é. A cruz é o horror a que Ele se submete para que continuemos existindo como gente. Então, Jesus Cristo morre por essa nossa separação de Deus. E C.S. Lewis, por exemplo, ele vai dizer que Deus ele é o combustível que o ser humano usa para continuar existindo. E o apóstolo Paulo vai dizer que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. O profeta Miqueias vai dizer que as pessoas não vivem e não têm vida porque elas não buscam a Deus. É claro, porque Deus é a fonte da vida. E para nos devolver a fonte da vida, a nossa vida com Deus, a nossa amizade com Deus, é que Jesus Cristo morre, para que possamos ser um com Deus, para que possamos caminhar de novo no jardim sem medo, sem culpa. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. É essa a vida que Deus tem para mim e para você, uma vida de amizade. É por isso que o Filho de Deus ele se entrega. Então eu fico pensando, o que será que passava na cabeça de Jesus Cristo ali do alto da cruz? Quais são as suas últimas 7 palavras? Bom, então continue acompanhando os vídeos. Se você já quiser antecipando, vai lendo sua Bíblia aí, vai lendo o final de cada evangelho e você já vai se antenando daquilo que Jesus disse do alto da cruz do Calvário, momentos antes da sua morte. Eu queria desafiar você a fazer a seguinte oração: Senhor, não há vida
fora de Ti. Senhor, não me deixe viver a minha vida de uma maneira independente, autônoma. Não me deixe ser livre da Sua presença. Mas vem com a Sua presença bem pertinho de mim e coloca a vida em meus caminhos, a vida de Jesus Cristo, a vida que Ele entregou para que eu pudesse viver. Então, Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Até a próxima. Forte abraço.